Cura no que diz respeito não só à questão física, ou doenças, enfim, mas também curas na alma, amém? Nas emoções, nos sentimentos, porque tem tudo a ver com restauração, irmãos. A gente percebe que as passagens bíblicas nos evangelhos, especialmente, em que Jesus cura, faz muitos milagres. O livro de João chega a dizer, irmãos, no final, no capítulo 21, João diz que Jesus realizou tantos milagres que nem se em todos os livros da humanidade caberiam todos os milagres e prodígios, sinais que ele realizou. Ou seja, a Bíblia faz uma seleção daquilo que é mais importante, digamos assim. Porque, irmãos, os milagres de Jesus tinham intenções, amém? Os milagres narrados na Bíblia, irmãos, os milagres de Jesus, eles nos mostram como Jesus curava, quem ele curava e quais eram os motivos das curas, amém? Por quê, irmãos? Primeiro, Jesus ele curava pelo poder de Deus, não só porque ele era Deus, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele, amém? Além disso, irmãos, a Bíblia diz que ele começa o seu ministério depois que ele foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo, amém? Então Jesus era cheio do Espírito Santo, realizava milagres, prodígios, maravilhas, não só porque ele era Deus, mas porque Deus estava com ele, porque o poder de Deus estava com ele, amém? Essa é a primeira coisa, irmãos. A segunda, ele curava pessoas que tinham fé, amém? Fé era a principal característica das pessoas que eram curadas, e esses relatos estão na Bíblia, irmãos, de diversas formas. Seja a mulher do fluxo de sangue, que encara uma multidão, sendo mulher, né, com uma hemorragia, ela encara a multidão, era considerada impura, ela vai até Jesus e toca nele, fé, amém? Ou aquela mulher que chega dentro de uma casa e Jesus está reunido e as pessoas não estão dando bola para ele, digamos assim, ou estão ignorando, e ele diz: Senhor, deixa que eu coma das migalhas que caem da sua mesa, né? Fé. E as pessoas, as características dessas pessoas é que elas eram pessoas carregadas de fé, irmãos. Então Jesus curava quem pedia com fé, amém? Terceira coisa, irmãos, ele não curava todos, amém? Não era todos que ele curava, mas ele curava quem ele queria, amém? Não todos Jesus curou. Os evangelhos mesmos dizem, irmãos, que Jesus não conseguiu realizar muitos milagres na sua aldeia, no lugar onde ele cresceu, junto da sua família. Eles duvidavam de Jesus, seus amigos, as pessoas perto de onde Jesus cresceu diziam: ah, não é esse aí o filho do José, o carpinteiro, o filho da Maria? E as pessoas não criam nele, que não tinham fé. Então Jesus foi impossibilitado de curar, porque as pessoas não pediam com fé, não criam nele. Mas também algumas pessoas, irmãos, eram curadas simplesmente porque Jesus queria, amém? Ele dizia: eu quero te curar. Nem todas as pessoas provavelmente foram curadas por ele, mas aquele a quem ele queria curar, ele curava, irmãos. Por quê, irmãos? Aí entra o quarto ponto. As curas, irmãos, elas eram completas, amém? Não tinha a ver só com questões físicas, de ser curado de uma lepra, de uma enfermidade nos olhos. Não era só questão natural, física, irmãos, mas elas eram completas no sentido que iam além da questão física, amém? Quando Jesus curava pessoas, irmãos, as curas representavam muitas coisas para aquelas pessoas, e é isso que a gente vai ver hoje. Gostaria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. O propósito, então, irmãos, do texto de hoje que a gente vai ler é mostrar que Jesus não fazia nada de forma aleatória, amém? E as questões de curas, de libertação, elas iam além de uma simples vida natural. A gente tem que ter um pouco de cuidado ao falar disso, porque é um erro dos cristãos, da igreja,
separar o que é santo e o que é profano, né? Isso aqui é espiritual, isso aqui não é, né? Essa roupa aqui é espiritual, essa não é. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Amém? Para o crente todas as coisas são espirituais, irmãos, porque nós recebemos tudo de Deus. Amém? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essas questões, essas curas, irmãos, essas libertações, elas iam além do corpo físico. Amém? Elas salvavam as pessoas. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Lucas 5:12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para locais solitários e orava. Amém? Como a gente pôde perceber aqui no final do versículo, irmãos, o ministério de cura de Jesus chamava atenção. Amém? Ele começou a ter uma fama muito grande entre aquelas aldeias, aqueles povos, que as pessoas falavam: tem um homem lá de Nazaré, lá da Galileia, ele cura, ele ordena e os demônios saem, as pessoas voltam a ver, as pessoas voltam a andar, e a sua fama se espalhava. Mas não é essa a intenção da mensagem hoje, irmãos. Mas eu queria mostrar para vocês, irmãos, duas questões separadas aqui. Primeiramente, as ações desse homem, desse leproso, que necessitava de cura. Amém? Quais as ações, quais as atitudes que ele tomou perante a sua dor? Ele tinha um problema, irmãos. E quando ele viu o Filho de Deus, quando ele viu a oportunidade, irmãos, ele tomou algumas atitudes. Amém? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo, irmãos, eu quero mostrar para você quais são as atitudes de Jesus perante as nossas dores. Amém? Por isso que eu disse, hoje eu quero falar a respeito de cura, não só em questão física, mas também em restauração de vida, irmãos, de propósitos, de vocações, de ministérios. Amém? De famílias, de relacionamentos. Por quê, irmãos? Porque a mensagem que Jesus nos trouxe é uma mensagem completa. Amém? Completa, irmãos. Independente do que está acontecendo ao nosso redor, nós temos a certeza, a convicção naquilo que Ele nos disse. Amém? Primeira coisa então, irmãos, as ações deste homem perante a dor. No verso 12, irmãos, a Bíblia diz assim que quando ele viu Jesus, vendo Jesus, ele se prostrou com o rosto em terra. Ele viu e se prostrou, irmãos. Ao olhar Jesus, o leproso reconheceu a sua grandeza, o seu poder, e então o adorou, irmãos. Olha que atitude. Esse homem estava com um problema terrível. Qual que foi a primeira coisa que ele fez ao ver Jesus, irmãos? Ele se prostrou. Ele reconheceu, irmãos, que aquele homem merecia adoração. Muitas pessoas, irmãos, seguem Jesus. Algumas só por interesse. As multidões seguiam Jesus por interesse. Algumas pessoas eram curadas e não voltavam nem para agradecer. Se dispersavam porque tinham interesse apenas na cura. Mas aquele homem, irmãos, antes de expor a sua necessidade perante Jesus, antes de dizer o que doía, qual que era o problema, não que Jesus não soubesse. A lepra era algo visível, irmãos. Mas antes de ele expor a necessidade, irmãos, ele reconheceu que estava diante de alguém que merece adoração. E a pergunta que fica hoje, irmãos, nesse primeiro ponto: você está disposto a se prostrar diante de Jesus? Você está disposto a reconhecer que Ele merece a sua adoração,
que Ele merece a sua dedicação antes de ouvir os seus problemas. Eu sei, irmãos, eu sou uma pessoa como você, comum. Tem horas que dói bastante, eu sei. Tem hora que a dor é grande, que o problema é grande, que a circunstância é grande. Mas a gente nunca pode deixar, irmãos, de se achegar a Jesus, de contemplar a sua face e reconhecer Ele é digno da sua adoração, mesmo que as coisas não mudem. O crente enche a boca, irmãos, para cantar: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra. Mas muitas vezes, irmãos, talvez essa adoração está só nos lábios, mas o coração não está vivendo de acordo. Você reconhece que Jesus merece a sua adoração? A gente canta, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Foi o que Jó fez. Ele sabia que tudo que ele tinha recebido era do Senhor. E no momento que ele perdeu, ele sabia que Deus tinha tirado. Mas ele nunca se voltou contra o Senhor. Jesus é digno da nossa adoração, irmãos, independente das circunstâncias. Amém? Outra questão, irmãos, ali que a Bíblia diz que ele colocou o rosto em terra. Ele colocou o rosto em terra e suplicou, rogou a Jesus: se quiseres, podes purificar. Outra questão aqui está, irmãos, humilhação e súplica. Tem uma diferença entre você se humilhar para os homens e se humilhar diante do Senhor. A diferença é, irmãos, que o Senhor Jesus é o único que pode te exaltar a partir do momento que você se humilha. Algumas pessoas confundem humildade pensando que é pensar menos de si, quando na verdade é pensar menos em si. Isso que é a definição de humildade, irmãos. Pensar menos no seu umbigo, egoísmo, né, que nós chamamos. É pensar menos em si do que pensar menos de si. Mas diante de Jesus, irmãos, a nossa postura deve ser de humilhação. Por quê, irmãos? Esse leproso aqui, ele colocou o rosto em terra para reconhecer uma coisa, irmãos: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Ele coloca o rosto em terra, irmãos, para reconhecer algo: Senhor, eu sou comparável ao pó que o Senhor está pisando. Muito crente, irmãos, acha que pode encurralar o Senhor, colocá-lo contra a parede, chantageá-lo, barganhar com o Senhor. Esse leproso está nos ensinando algo, irmãos. Ele era uma pessoa excluída da sociedade, que estava com uma doença terrível. Ele já era suficientemente humilhado pelas pessoas, mas ele vê um homem, ele reconhece que esse homem era digno de adoração, e ele se prostra com o rosto em terra. Que atitude, irmãos! Que atitude! Se coloque nesse lugar. Imagine que você fosse humilhado pelas pessoas constantemente. As pessoas viam em você alguém desprezível, miserável, com uma doença que fedia, que te fazia ser isolado das pessoas, da comunhão, irmãos. Esse homem já era constantemente humilhado. Quando ele vê Jesus, ele se prostra com o rosto em terra. Muito crente, irmãos, chega diante do Senhor com os olhos lá em cima, com o nariz empinado, colocando o Senhor contra a parede, quase que como dizendo: Senhor, se o Senhor não fizer, antes de adorá-lo, se o Senhor não fizer o que eu quero, eu vou embora. Eu sempre conto isso para vocês, irmãos. Eu vivi dentro da igreja a minha vida inteira dentro da igreja. Eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas receberem curas como essa, viravam as costas e iam embora. Por falta de gratidão, irmãos, por achar que eram superiores ao Senhor, que não precisavam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, que queriam viver a sua própria vida, tinham recebido a cura. Esse homem, ele se humilhou, irmãos. Por quê, irmãos? Esse leproso adorou, exaltou a posição de Jesus, e depois, irmãos, ele se humilhou, reconhecendo a sua inferioridade, a sua miséria.
não era só uma questão física, irmãos. Era uma questão na alma, nas emoções, nos sentimentos, no seu convívio com as pessoas. Quando ele adora Jesus, ele coloca Jesus no seu lugar. Você entende isso? Ele se prostra diante de Jesus e diz: o Senhor é digno de adoração, ou seja, o Senhor é superior. E quando ele se humilha, ele se coloca no seu lugar. Essa é a nossa posição, irmãos. Você é muito amado por Deus, amém? Mas você não é igual a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Já pensou se você fosse Deus? A gente já falou isso algumas vezes, né? Já pensou se você fosse Deus? Que bom que nós não somos, irmãos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Quando nós queremos nos vingar, irmãos, Ele estende a mão. Por isso que Ele é digno de adoração. Então esse reconhecimento, irmãos. Outra coisa, como eu disse, tem diferença entre se humilhar para os homens e se humilhar diante de Deus, porque só Jesus pode te exaltar, irmãos. E Ele só exalta aqueles que se humilham. Diga isso para o seu irmão. O Senhor só exalta aqueles que se humilham. Porque, irmãos, o soberbo não tem vez com o Senhor. Aqueles que se humilham diante de Deus têm exaltação eterna, mas os soberbos serão humilhados para todo sempre. O soberbo não tem vez com o Senhor. Depois disso, irmãos, ele pediu. Depois dessas duas atitudes de reconhecimento, adoração, de se prostrar, a Bíblia diz que ele suplicou, que ele rogou, e ele pediu, irmãos. E pedir é importante, é ou não é? É muito importante. Pedir é importante. Com isso em mente, eu gostaria que você abrisse em Tiago capítulo 4. Depois dessas duas ações de adoração, de humilhação, ele suplica ao Senhor, ele pede, irmãos. Olha o que Tiago nos ensina. Capítulo 4, no verso 2, a gente vai ler a partir da parte B do versículo 2. A Bíblia diz assim: não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Pedir é importante, irmãos, mas pedir segundo a vontade de Deus é mais importante ainda. Porque, irmãos, o que o leproso falou para Jesus? Volte lá em Lucas. Ele diz assim, ó: se o Senhor quiser. Olha essa humildade, irmãos. Se o Senhor quiser. Porque para alguns, irmãos, isso aqui pode parecer falta de fé. Parece que a Bíblia está incentivando a falta de fé. Ah, se o Senhor quiser. Não, eu tenho que determinar. E o Senhor tem que querer. Para alguns pode parecer falta de fé, irmãos, mas é porque não entendem o que é fé. Vãs repetições não é fé, Jesus mesmo disse, quando ele foi ensinar os discípulos a orar. Fazer força mental, usar palavras de efeito, palavras-chave, isso não é fé, irmãos. O milagre não vem da nossa determinação, não vem do nosso esforço, irmãos. O milagre vem de quem? Vem do Senhor, se Ele quiser. É interessante isso, irmãos, porque a Bíblia nos ensina a pedir. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Mas Tiago disse: vocês não recebem porque não pedem, e quando pedem, vocês pedem pelos motivos errados. Para o quê? Para usufruir conforme os seus prazeres. O milagre ele vem do Senhor, irmãos, mas a gente precisa entender que Deus tem propósitos. Deus fez coisas grandiosas na sua vida. Amém, irmãos? Eu estou olhando para vocês aqui e eu conheço a história de vocês. Como Deus transformou, como Deus mudou situações, como Deus reverteu situações, irmãos. Mas sempre Ele tem um propósito.
Ele não age de forma aleatória, irmãos. Como eu sempre digo, Ele não está improvisando na minha e na sua vida. Ele tem propósitos. Eu olho para o Bernardo que está aqui sentado, irmãos. Eu até estava orando aqui, terça-feira, por ele. A gente estava orando pelas crianças da igreja. O Espírito Santo me levou a orar a respeito disso, irmãos. Deus dá filho para pais, eu já falei sobre isso. Mas eles nascem com propósitos. É responsabilidade dos pais, das mães, das pessoas que estão ao redor, irmãos, dos amigos, dos dindos, né? Hoje tem essas coisas de dindo e coisas. É responsabilidade de nós fazermos com crianças como o Bernardo, irmãos, que elas cumpram o propósito da sua existência. Saiba, a Janete está aqui, o Taylor está aqui, é pai, né? A Dona Lourdes já é uma mãe mais, né? O filho já está grandão, os filhos, né? Irmãos, mas a gente precisa ter ciência de uma coisa. Quando Deus nos dá filhos, irmãos, é para que a gente introduza eles no caminho em que eles devem andar, porque Deus tem propósitos. Se eu atrapalhar uma criança de cumprir o seu propósito para o qual ela veio à terra, irmãos, eu estou lutando contra Deus. Porque muitas vezes a gente quer futuro, né? Talvez você olhe assim para o seu filho e diga assim: eu queria que ele fosse um médico. Por quê? Porque médico ganha. Talvez Deus queira que ele seja um professor. Já parou para pensar? Ah, mas professor ganha mal. Professor sofre. Mas é a vocação dele. Deus o criou para isso. Deus não o criou para ganhar dinheiro. Apesar de que ganhar dinheiro é importante. Então são questões, irmãos. O Senhor tem vontades, o Senhor tem desejos, Ele tem determinações. Se Ele quiser, irmãos. O leproso está dizendo: eu sei que o Senhor pode, mas também sei que é a tua vontade que prevalece. Seja feita a tua vontade, meu irmão. Quando você dobrar o seu joelho na sua casa, não deixe de orar dessa forma, irmão. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não quero me colocar contra isso. Eu não quero brigar, eu não quero lutar contra o Senhor. Seja feita a tua vontade, irmãos. Ele diz, o Senhor mesmo diz: eu tenho pensamentos de bem e não de mal a respeito de vocês. Eu quero lhes dar futuro, eu quero lhes dar esperança. Ele tem vontade, irmãos. Se o Senhor quiser. Pedir segundo a vontade de Deus, irmãos, torna a nossa oração mais eficaz. Quando nós estamos andando no centro da vontade de Deus, irmãos, significa que nós estamos no caminho certo. Quando você está orando de acordo com a vontade de Deus, significa que você não está dobrando seus joelhos em vão, mas que você está entendendo os propósitos do Senhor. Como entender os propósitos do Senhor, irmãos? Está na palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu tenho muito medo disso, de dobrar os meus joelhos e começar a orar por coisas que a Bíblia reprova. É muito perigoso isso, irmãos. Pode se tornar viciante. Orar por coisas que a Bíblia reprova. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Faça a sua análise interna, não precisa me responder. Mas como estão as suas orações? O que você está pedindo? Qual que é a sua vontade? Será que ela não está batendo de contra a vontade de Deus? Porque um exemplo prático, irmãos, dos maiores pedidos das pessoas, né, questões financeiras, por exemplo. Muitas vezes, irmãos, Deus não quer fazer. Muitas vezes Deus não quer dar. Adiantaria alguma coisa você colocar num pedido de oração e trazer aqui na frente, pedindo assim: Senhor, eu quero ser milionário. Daí Deus diz: não, mas eu não quero isso. Eu quero que você Eu quero que você seja uma pessoa comum, que você tenha uma mulher comum, filhos comuns, um trabalho comum, uma casa comum. Mas Senhor, eu quero essa minha vontade para Ti. Pense nos grandes homens de Deus, irmãos, como eles viviam por causa do Evangelho, por causa do amor ao Senhor. Muitas vezes abrindo mão de prazeres, irmãos, de coisas que não são necessariamente ruins, mas para viver na vontade de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que Deus não dá riqueza às pessoas.
Tem pessoas que nascem com a vocação, com o talento de fazer dinheiro, mas com um propósito específico. Até nisso, irmãos, Deus pensa. Até nisso Deus pensa. Tem crentes que você vê assim: nossa, como esse cara ganha dinheiro com facilidade, como essa mulher ganha dinheiro com facilidade. Por quê, irmãos? Ela está dentro da igreja justamente com um propósito. Deus quer usar aquele dinheiro para que o evangelho avance. E se ela não quiser ajudar, Deus levanta outro. É simples. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que em todas as áreas você precisa entender o que Deus quer para você, o que Ele quer fazer na minha vida. Então, seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, esse homem, ele está diante de Jesus prostrado, adorando, ele está suplicando, ele está fazendo uma oração. Irmãos, mas a oração é mais do que um lugar onde a gente tira coisas do Senhor. A oração não é, irmãos, a mercearia, né, Nicolas? Quando tu vai pedir o pão, essa história do pão é de hoje, o pão. Essa história do pão é engraçada. Mas não é a mercearia, irmãos, que você, mas está muito caro, faz, né? Faz mais baratinho. Oração não é esse lugar, irmãos. Muitas vezes nós encaramos a oração como se fosse uma lâmpada, né? Do Aladim, né, João? Quem já olhou o Aladim aqui, irmãos? Nossa, é velho esse desenho, né? Mas ele fazia assim na lâmpada, né? Esqueci como é que... Daí saiu o gênio assim. Ele tinha 3 pedidos. Muitas vezes nós encaramos a oração desse jeito, irmãos. É um lugar onde que eu me coloco de joelho por 5 minutos e peço. Ou seja, eu só quero tirar, eu só quero sugar do Senhor. Nunca tenho nada para oferecer. Nunca tenho um momento de qualidade que eu falo para Ele o quanto eu o amo e quanto eu estou disposto a morrer para mim mesmo todos os dias. A oração precisa ser mais, irmãos, como o João Batista disse, que ele cresça e eu diminua. Deus consegue algo de nós também, irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando você está orando. Porque oração, irmãos, também é um ato de submissão, de necessidade. É o alimento. É como sentar à mesa, irmãos, para almoçar todos os dias. Amém? Você está entendendo? Qual que é o próximo ponto, irmãos? A próxima ação do leproso, desculpa. Ele diz no verso 12 ainda, irmãos. Leia lá comigo de novo. Lucas capítulo 5, verso 12. Ele diz assim: Senhor, se quiser, pode purificar-me. Purificar-me, irmãos. Está falando de limpeza. Como eu disse, irmãos, a questão era além de uma cura física. Ele diz, né? O Senhor pode me curar, me purificar. E além de uma questão, irmãos, física no seu corpo. A gente já falou aqui, há um tempo atrás a gente falou a respeito de Naamã. Quem lembra? O que acontece, irmãos? Os leprosos, eles viviam à margem da sociedade. A lei de Moisés era muito rigorosa com relação à lepra, ao diagnóstico, né, ao processo de cura. Eles passavam por uma quarentena. Amém? Os leprosos já viviam isso. Essa doença na pele, as doenças que eles tinham na pele, faziam com que eles fossem isolados, que eles fossem colocados à margem, irmãos. Existia todo um ritual para o diagnóstico, para a quarentena. Ou seja, irmãos, a lepra era uma doença também na alma, nas emoções, nos sentimentos. Não era apenas a pele caindo em escamas, coçando, ardendo. Era uma questão espiritual também, irmãos. Amém? Você entende isso, né? Era uma questão de sentimentos, de emoções na nossa alma. Nós podemos associar, como já falamos algumas vezes, irmãos, a lepra ao quê? Ao pecado. Amém? Quem lembra disso? Nós podemos associar a lepra ao pecado também, irmãos. Por quê, irmãos? Porque o pecado nos isola. O pecado nos distancia, irmãos. O pecado nos afasta da comunhão com o Senhor.
ele nos mata espiritualmente. A limpeza que ele queria, irmãos, que esse leproso queria, por isso que ele diz: o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me deixar limpo, porque além de uma necessidade física, irmãos, e além de uma necessidade física, e aqui eu paro na questão do leproso, agora eu quero olhar do ponto de vista de Jesus, irmãos. Ele chegou até aqui dizendo: o Senhor pode me curar, eu quero, eu suplico, eu me humilho, eu adoro o Senhor. Mas a última frase ele diz: eu quero ser limpo, purificado. Agora Jesus entra em ação, irmãos. Vá comigo para o verso 13. Olha o que Jesus diz, irmãos. Ele, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus: não conte isto a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Qual que é a primeira atitude de Jesus, irmãos? No verso 13, a Bíblia diz que ele estende a mão. Esse homem chegou até o verso 12 dizendo: Senhor, purifica-me, limpa. Jesus, o que ele faz, irmãos? Estende a mão. E além de estender a mão, o que ele faz que é mais ousado ainda, irmãos? É difícil talvez para você entender isso, mas não era só o medo do contágio, irmãos, de colocar a mão no leproso e contrair a lepra. Como eu disse, é uma questão social, é uma questão de emoção, de sentimento. Mais do que estender a mão, a Bíblia diz que ele toca no leproso. Por quê, irmãos? Porque ali estava o Cordeiro de Deus. O que João Batista diz, irmãos, quando Jesus vem até ele no Jordão? A Bíblia diz que João Batista olha e diz: lá vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você está entendendo isso, irmãos? Ele sara todas as feridas. Ele executa uma limpeza física, moral, emocional. O Cordeiro de Deus estava vindo na direção dele. Ele estende a mão e toca, irmãos, num leproso, num pecador, sem medo de contrair a doença, sem medo de se tornar impuro, sem medo de ser reprovado. Jesus estende a mão e toca. O Cordeiro de Deus, irmãos, que veio ao mundo. Como eu disse, é além de uma questão física, de uma doença, irmãos. Jesus ali não está comerciando a sua capacidade de curar as pessoas. Ele não está fazendo para que as pessoas lhe deem atenção, irmãos, para que ele se coloque num pedestal, simplesmente seja adorado, idolatrado pelas pessoas. Não é isso, mas essa cura está representando algo muito grande, irmãos. Por que um texto desse, irmãos, de mais de 2000 anos atrás faz tanto sentido para você? Porque Jesus te estendeu a mão. Jesus te tocou, Ele tocou no seu pecado, Ele tocou na sua ferida. Você não tinha uma lepra na carne, não era visível, não fedia, mas era no seu espírito, era na sua alma. Ele tocou, irmãos, o Cordeiro de Deus tocou naquele homem, tirando o pecado. O que Jesus faz com isso, irmãos? Jesus ressocializa ele. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo que tenta colocar algumas pessoas para lá, outras para cá, que tenta dividir as pessoas entre negros e brancos, que tenta dividir as pessoas entre héteros e homos, entre direita e esquerda. O mundo está cada vez mais dividido, irmãos, cada vez mais polarizado. As pessoas querem viver somente na sua bolha. Jesus está entrando numa bolha e está tocando numa pessoa doente, enferma, o que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Ele fez por você, você deveria fazer por qualquer pessoa. Eu disse aqui no domingo, irmãos, Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Foi nos dada essa responsabilidade, irmãos. É através do Evangelho que nós mostramos um Jesus que estende a mão, que toca nas feridas, que limpa as feridas, que purifica do pecado. Eu insisto aqui em dizer para vocês, meu irmão, se você tem algum pecado que você está lidando com ele, saiba, você é livre dele.
Jesus te libertou para que você possa viver em liberdade. Você não é mais escravo. Lute contra isso, irmãos. Baseado nisso aqui, Jesus estendeu a mão. Jesus estendeu a mão e tocou, irmãos. Jesus traz de volta aquele homem à comunhão, tocando nele, irmãos. Jesus não teve medo de contrair a doença pelo contato, irmãos, muito pelo contrário. Ao tocar no leproso, ele traz cura e salvação. Cura e salvação. Como eu te disse, irmãos, as curas tinham propósitos. Jesus está mostrando para aquele homem que é possível alcançar a salvação através do Cordeiro de Deus. É possível, irmãos. Como eu já disse, irmãos, a lei de Moisés era muito rígida com relação à lepra. Os israelitas que contraíam a lepra, irmãos, e tinham a doença, eles não eram apenas excluídos do convívio social, mas eles também eram afastados do templo. Eles eram afastados da religião. Imagina, irmãos, viver num contexto em que você não poderia pisar na igreja da época, porque você tinha uma doença, e as pessoas te julgavam pior do que o pó do chão. Voltando lá para o início, é onde ele coloca o seu rosto, em terra. Ele era considerado um verme, irmãos, e não podia frequentar o templo. Quando Jesus toca nele, ele é curado, irmãos. Jesus traz de volta ele para dentro da religião, para dentro da comunhão. Jesus já está mostrando o que representaria o cristianismo, irmãos. Você foi trazido do império das trevas de volta para o reino do Filho amado. Você foi trazido de volta para a comunhão do jardim que tinha sido perdido. Você foi trazido de volta, irmãos. Ele era impedido de praticar a sua religião, mas por causa desse toque, irmãos, desse estender as mãos, ele pode de novo voltar ao templo, voltar à comunhão. Por quê, irmãos? Porque Jesus representava a verdadeira religião. Por quê? Porque a palavra religião, irmãos, é religar. Ali estava a conexão com Deus. Estava na frente dele, irmãos, aquele que estendeu o caminho, o novo e vivo caminho, aquele que edificou a ponte que nós cantamos sempre aqui, irmãos. Estava diante dele a verdadeira religião, a conexão, a restauração, a comunhão para com o Pai. Ele estava sendo trazido de volta, irmãos, para a casa do Pai. Mais para frente Jesus vai contar a parábola do filho pródigo. E ele diz que o pai está esperando o filho, o pecador imundo, que estava comendo com porcos num chiqueiro. Ele está esperando de braços abertos. Essa é a conexão agora com o Pai, irmãos. A verdadeira religião estava ali, não estava mais nos sacrifícios, não estava mais nas dietas, nos dias a serem observados, não estava mais dentro de um lugar onde que tinha uma cortina, um véu. Não estava mais lá, estava diante dele, estendendo a mão. Deus toca nos homens, Deus tocou em você. Amém? Aquele homem, irmãos, que era excluído pelos outros homens, agora estava sendo abraçado por quem? Pelo próprio Deus. Olha o peso disso, irmãos. Olha a capacidade que o Evangelho tem de te trazer para perto, de te fazer importante, irmãos. Não porque você merece, mas porque a você é dado o Evangelho, um tesouro que habita dentro de você, juntamente com o Espírito Santo do próprio Deus. Porque nós estamos vivendo também num mundo muito carente, irmãos. As pessoas querem atenção. No mundo do cancelamento, cancelamos fulano, ciclano, beltrano, porque as pessoas se importam com isso, com a opinião dos outros. Não que até certo ponto não seja importante pensar nisso. É claro que a gente precisa dar bom testemunho, mas o mundo cada vez é mais carente, irmãos. As pessoas cada vez mais querem preencher os seus vazios, os seus vazios interiores, com atenção, irmãos, com algo que faça elas se sentirem importantes, seja com a fama, seja com o dinheiro, seja com a imoralidade, seja com os vícios, idolatria.
O Evangelho te traz para perto, irmãos, e te faz alguém importante de novo. Amém? A gente é um povo pentecostal aqui meio comedido, irmãos, mas isso é para fazer você virar cambalhota na cadeia. Você precisa entender isso, irmãos. Nunca mais você vai precisar mendigar nada de ninguém, porque o Pai te deu tudo. E sabe o que é interessante do Evangelho, irmãos? Ele te faz alguém importante. Sim, você é importante para o Senhor. Ele te deu o Evangelho, Ele te deu o próprio Espírito, mas Ele te traz para dentro e te diz: sirva aos outros, estenda a mão para os outros. Sabe aquele fulano que você quer se vingar? Estenda a mão para ele. Sabe aquele ciclano que você debocha dele? Estenda a mão. Sabe aquele fulano que pisa em você? Se humilha ainda mais perante ele. Ele sara todas as feridas, como se cantava um tempo atrás, né? Me ensina a ter santidade. Amém? Cura e limpeza, irmãos. Jesus, Ele atendeu conforme a sua fé. Não apenas uma cura física, mas também no perdão dos pecados, irmãos. Muitas vezes Jesus dizia ao curar: vai, não peques mais. Era mais do que uma doença, irmãos. Vai, não peques mais. A expressão aqui, irmãos, de Jesus, que Ele diz: seja limpo, foi um veredito, irmãos. É como estar diante de um tribunal. O juiz está dizendo: você está curado, você está limpo, você está liberto, você está justificado. É isso, irmãos, é a justificação pela fé. Diante de um tribunal, Jesus está dizendo: você está limpo, irmãos. O poder do Evangelho nos absolve de qualquer acusação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém mais, Satanás não pode mais colocar o dedo na sua cara, irmãos. Ele está agora debaixo dos nossos pés. Não há mais condenação para os que estão diante de Cristo, irmãos. Para aqueles que estão o adorando prostrado, humilhados, aqueles que estão vivendo segundo a sua vontade, não há mais condenação, irmãos. Não há mais vergonha, não há mais morte, não há mais tristeza pela tristeza, não há mais vazio, irmãos, não há mais carência. Há o sacrifício daquela cruz, a limpeza completa. O último ato de Jesus, irmãos, eu já estou encerrando. Esse último ato fala ainda mais alto, irmãos, porque é um ato de reintegração social. Ele diz ao leproso, irmãos: vai, se apresente ao sacerdote. Por quê, irmãos? Quem era o sacerdote? Eles tinham que fazer isso. No momento de cura, eles tinham que se apresentar ao sacerdote e oferecer uma oferta. Por quê, irmãos? Para que ele fosse legalmente habilitado a viver em comunidade novamente. Agora ele podia compartilhar com os demais, irmãos. Ele podia viver no ambiente dos irmãos. Amém? Foram eliminados aqui então, irmãos, o poder da morte, o poder do pecado e o poder da exclusão, o poder do cancelamento, que é a palavra da moda do ano de 2021. Jesus está descancelando esse homem. Não há desconstrução aqui, irmãos. Não há papo de coaching aqui. Não há filosofia barata. Apenas o amor do Evangelho, a graça, o poder do Evangelho que cobre a multidão dos pecados, irmãos, que sara todas as feridas, que te traz de volta para a comunhão dos santos. Amém? É daqui que Jesus vem buscar, irmão, a noiva. É de lugares como esse, em que as pessoas estão reunidas. Amém? Não abra mão da comunhão, irmãos. Foi pago um preço muito alto para que você esteja assim, reunido numa só fé, num só amor. Amém? O que eu quero dizer com tudo isso então, irmãos? Que o Evangelho de Jesus é completo. Amém? Não há necessidade de mais nada, irmãos. Não há necessidade de sacrifícios. Você não tem que dar cambalhota aqui na frente do altar.
Não há necessidade de mais nada, é completo, irmãos. A salvação que vem de Cristo é importante, irmãos. As almas são importantes, pregar para que haja salvação é importante. Mas a gente precisa entender uma coisa também, irmãos. Jesus quer que as pessoas tenham paz. Ele diz: eu quero, seja curado, seja limpo. Paz, irmãos. Aquele homem estava recebendo algo muito grande, paz de espírito, a paz que excede todo entendimento. Não quer dizer que a vida dele agora foi um mar de rosas, a gente não sabe disso, mas provavelmente não foi, porque ele era um homem comum como nós, irmãos. E a nossa vida não é um mar de rosas, é ou não é verdade? A sua vida é 100% Jesus agora, depois que você foi salvo, né? Tipo, algumas pessoas pensam isso, irmãos, que o crente não tem... ele veio para a igreja, agora nunca mais vai ter problema. Não é isso. A nossa fé é além das circunstâncias, irmãos. Além das circunstâncias. Paulo vai dizer em Coríntios, irmãos, acho que é 1 Coríntios, que se nós esperamos em Cristo somente para as coisas desta vida, nós somos de todos os homens os mais miseráveis, porque Ele nos deu algo que transcende essa realidade. É nisso que a nossa fé está firmada, irmãos. Mas Jesus quer que as pessoas tenham paz. Nós não podemos, irmãos, deixar de crer que Jesus pode curar, de que Jesus pode restaurar, de que Jesus pode limpar as feridas e limpar as dores. Amém? Porque, irmãos, nós lemos aqui alguns dias atrás, uns meses atrás, em 1 João capítulo 3, verso 8, não precisa abrir, mas João diz assim: por isso o Filho de Deus veio ao mundo, para destruir as obras do diabo. O Evangelho toca todas as dimensões da sua vida, irmãos. Ele é o poder de Deus para a salvação, mas Ele também pode restaurar a sua vida, te fazer viver integralmente. O reino de Deus é um reino de gente curada em todas as dimensões da existência, irmãos. Amém? É possível viver a realidade do céu na sua vida, na sua casa, nos seus filhos, nos seus amigos, no seu trabalho. O Evangelho, irmãos, traz para dentro de um reino que as pessoas vivem de forma abundante em todas as áreas, em todas as dimensões, em todas as esferas. Você é restaurado e pode ter paz com Deus, irmãos, e com a sociedade. Essa é a complexidade do Evangelho. Como eu disse, irmãos, esse milagre nos ensina que Jesus, além de curar questões no corpo físico, Ele restaura a nossa alma, restaura o nosso sentimento, as nossas emoções. Ele nos traz de volta para a comunhão. Nós podemos ter paz com Deus, com os irmãos, com os amigos, até mesmo com os descrentes, irmãos. Amém? Se coloque de pé. Eu gostaria de orar com você, irmãos. Gostaria que você viesse daqui à frente.